A direção administrativa da Santa Casa de Jaú realizou nesta última terça-feira, dia 5 de abril, coletiva de imprensa para informar os cuidados a serem tomados pela população diante dos casos suspeitos da gripe H1N1. A influenza H1N1, gripe suína, é uma doença respiratória causada por um vírus de influenza do tipo A, que é contagioso e se dissemina de pessoa a pessoa. Os sintomas são similares aos sintomas da gripe comum e incluem tosse, febre, dor de garganta, mialgia, cefaleia, calafrios e adinamia. Algumas pessoas relatam diarreia e vômitos associados. Formas graves da doença, como pneumonia e insuficiência respiratória, pode acontecer principalmente em pacientes que apresentam comorbidades. Dr. João Gabriel Soares de Campo e Silva, infectologista, integrante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, faz o alerta para a prevenção da doença. Até o momento são 27 casos suspeitos de gripe e confirmados tivemos 2 casos, um que foi a óbito e outro que foi de alta. Desses 27 casos, 5 vieram negativos e os outros 20 estão aguardando o resultado dos exames. Os exames demoram em média 5 a 7 dias, eles são enviados para Bauru e Bauru manda a devolutiva para a gente. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito desses 27 casos, quantos foram aqui da cidade de Jaú? São 18 casos da cidade de Jaú e 9 casos da região, então é bem diverso. A gripe começou mais cedo realmente esse ano, está pegando muita gente e o principal são as medidas comportamentais, principalmente higienização das mãos, sempre antes e após qualquer atividade que você faça, higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel, ter sempre um frasquinho de álcool gel no bolso. E as medidas comportamentais, se você estiver gripado, cubra a tosse com a mão ou com um pano úmido e evite aglomerações. Tentar evitar ao máximo ir ao pronto-socorro sem necessidade, porque o pronto-socorro é local que tem gente com gripe. Então só vá lá quando necessário, se não procure a rede básica, procure outros meios. Procurar para Santa Casa só em caso de necessidade mesmo. Doutor, nós pudemos observar na parte de baixo do pronto-socorro a utilização de máscaras. Isso é uma determinação da Santa Casa? É uma determinação da Santa Casa para resguardar os funcionários que estão em contato com os pacientes que têm suspeita de H1N1. Ou seja, principalmente os funcionários do pronto-socorro estão usando máscaras, porque lá é nossa porta de entrada. São por lá que vêm os pacientes, os pacientes com suspeita de gripe. E nos setores aonde tem pacientes com gripe. Se um paciente entra com suspeita de gripe, primeira medida da Santa Casa é colocar uma máscara nele para evitar a disseminação do vírus. Fora isso, em locais que tenham pacientes com suspeita de gripe, que por acaso estejam aguardando exames, aguardando raio-x, para os outros pacientes também é disponibilizada a máscara. O que é importante dizer é que a gripe começou mais cedo esse ano. E é por isso que causou esse temor de epidemia. Na verdade, provavelmente a epidemia será da mesma forma que nos outros anos. Nos meses mais frios vamos ter mais casos respiratórios mesmo. E, na verdade, o que a gente tem que se preocupar são com as populações de risco de desenvolver qualquer tipo de complicação devido à gripe. São principalmente os idosos, as crianças abaixo de 2 anos e qualquer faixa que tenha alguma comorbidade, uma doença cardíaca, diabetes, câncer, AIDS, gestantes, todos os grupos de risco são grupos de atenção. A gripe, por enquanto a gente não tem como dar dados de mortalidade, se esse ano vai ser pior ou não que os anos anteriores, mas os grupos de risco são os mesmos. Então toda pessoa que se encaixar nessa faixa de risco tem que ter uma preocupação maior. Já foi solicitada a antecipação da vacinação, porém Bauru ainda não deu um posicionamento quanto a isso. A gente sabe que a cidade de São Paulo vai receber as vacinas primeiro e quanto ao cronograma do resto do estado, a gente ainda não tem confirmação, apenas que nós já pedimos o adiantamento. Doutor, a Santa Casa é uma referência, de atendimento para a região. Muitos não vão em sua cidade e acabam vindo até a Santa Casa. Os funcionários aqui da Santa Casa fizeram algum tipo de treinamento também para H1N1, para essas outras doenças que estão no momento? Na verdade, foram feitas algumas palestras já semana passada e nessa semana, principalmente em relação a H1N1. Essa semana vai ter um simpósio de saúde na cidade, que vai ser aqui na Santa Casa também, com enfoque em outras doenças, dengue, chikungunya, zika e H1N1. E fora isso é o treinamento contínuo da equipe, tanto de enfermagem quanto médica,
quanto ao atendimento com gripe e as lavagens das mãos, higienização, ao cuidado em geral com os pacientes. Evitar aglomerações, medidas higiênicas, lavar a mão sempre com frequência, evitar tocar o rosto sem ter necessidade, porque a gente sabe que se uma pessoa tiver tossido perto de uma maçaneta, uma pessoa que encostar a mão na maçaneta, se encostar no rosto, pode contrair gripe. Então, evitar de tocar a mão, sempre que vê que está numa situação que tem alguém tossindo, evitar a aglomeração junto com essa pessoa, medidas comportamentais. Na verdade, a transmissão da gripe, ela começa a ocorrer até um dia antes da pessoa que está gripada desenvolver sintomas, até 7 dias depois do início dos sintomas. Então, até antes dela perceber que ela está gripada, ela já pode estar passando gripe. Então, é importante, logo que reparou os sintomas, evitar tossir sem pôr pano, sem pôr a mão, medidas comportamentais, álcool gel para evitar a disseminação de doenças. Orientar as crianças na lavagem das mãos, na higienização das mãos. A doutora Brígida Reis, infectologista, vai fazer uma reunião com todos os diretores de escola de Jaú, se eu não me engano, nessa quinta-feira, para orientá-los sobre os cuidados com crianças, cuidados com aglomerações, arejar as salas, colocar ventiladores, janelas abertas, bater sol, para evitar a disseminação de doença. O ideal é sempre que a pessoa estiver tendo algum sintoma, ela procurar um serviço de saúde da rede básica, um posto de saúde, um consultório médico. Agora, existem sinais de gravidade, que é quando a pessoa pode estar tendo uma síndrome respiratória aguda grave. O que é isso? É quando a pessoa começa a sentir cansaço, sentir falta de ar mesmo em repouso, sem estar fazendo exercício físico, quando apresenta uma diminuição da oxigenação do sangue. Esse é o caso que tem que vir para a Santa Casa de Jaú. Medidas preventivas foram adotadas pela direção do hospital que estão sendo praticadas pelos colaboradores, principalmente para os que frequentam lugares de grande circulação de pessoas no hospital, como o uso de máscaras cirúrgicas e procedimentos de higienização com lavagem das mãos e o uso de álcool em gel antes e depois de qualquer tipo de procedimento. Pacientes que apresentam quadro de síndrome respiratória aguda também estão usando máscaras como medida preventiva. A Santa Casa está tomando todas as providências cabíveis para a demanda de atendimentos, principalmente no pronto-socorro. Dr. João Carlos Miranda de Almeida Prado, cirurgião geral, coordenador do pronto-socorro adulto e infantil e diretor técnico, explica. Santa Casa de Jaú, a preocupação é grande, porque nós somos um hospital de referência de toda a região. E sabemos que os casos graves virão para cá. Como de outras patologias, os casos mais graves respiratórios também virão para cá. Isso nos preocupa, porque realmente, com o pronto-socorro de referência, nós não recebemos só essa patologia, outras também. E aí é uma preocupação, porque essas patologias exigem isolamentos. E que nem tanto, nós temos limitações de espaço físico e, portanto, de isolamentos também. Por isso que tomamos essa atitude de você for ao pronto-socorro, você vai ver que desde o porteiro há uma máscara nos porteiros, todos os funcionários estão usando máscara para evitar uma disseminação. Inclusive todos os pacientes que entram no nosso pronto-socorro hoje, que estão com sintomas respiratórios, são colocados uma máscara, assim como outros pacientes que estejam num espaço onde tem alguém com problemas respiratórios, todos de máscara. Porque evitando que a gente possa disseminar dentro do nosso próprio pronto-socorro. A gente tem pedido, aliás, é comum, as pessoas gostam de visitar os seus parentes, dar um apoio nesse momento, às vezes difícil, de alguém doente, mas é importante que a população entenda que é uma doença respiratória e que, se for um H1N1, pode ser uma doença respiratória grave. E isso cada um pode vir aqui e ajudar a disseminar. Então é momento de deixar aqui os pacientes, deixar para os seus mais próximos venham aqui dar o apoio nesse momento. Evitem vir aqui sem um motivo muito grande, por uma doença mais grave ou por vir dar assistência a alguém realmente muito enfermo. Evitem o pronto-socorro da Santa Casa por pequenas coisas. Procure os postos, procurem aí realmente toda a rede básica, pronto atendimentos, e deixem o nosso pronto-socorro para os casos graves, não só de doenças respiratórias, como todas de um modo geral. Doutor, hoje em dia muitas pessoas procuram direto a Santa Casa. Isso também acaba dando um certo incômodo e problema, porque acaba demorando no atendimento, porque
Porque com certeza as doenças graves ou acidentes vão passar na frente. Então, quais seriam os casos realmente para a população vir até o pronto-socorro? Eu acho que os casos, às vezes é difícil para a população identificar qual é o caso mais grave ou não. Por isso que é lógico, é melhor a gente pecar por excesso. Alguma pessoa que esteja adoecida por alguma patologia e que não for de uma maneira tão extensiva, aparentemente grave, que procure outros postos, pronto atendimentos, e de lá serão encaminhados para cá se for necessário.